5 a cada 5 crianças já fizeram ou vão fazer algum tipo de birra. De hoje nós vamos dar estratégias para você, pai ou mãe, que já passaram por esse tipo de situação e querem estratégias para evitar isso. Então já se inscreve no canal, curta, compartilha esse vídeo para que outras famílias possam receber esse conteúdo. Pai ou mãe nunca presenciou um filho fazendo birra, que atire a primeira pedra. Eu sou pedagoga, atuo há 7 anos na sala de aula e com esse tempinho de experiência eu comecei a observar algumas coisas e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês. No assunto de hoje, que é a birra, nós vamos com algumas dicas muito práticas, muito objetivas, para a gente saber melhorar, saber lidar, resolver e evitar esse tipo de situação. Então vamos lá, a primeira dica: conheça seu filho, conheça a criança. É muito importante você conhecer o perfil da criança, como é que ela se relaciona com as pessoas, como que é os sentimentos, as emoções dela. A birra em si, ela não é um sentimento, mas ela sempre vem acompanhada de uma emoção, de um sentimento da criança. Então, ela é uma reação a algum sentimento. Então, entenda isso. Então, é importante você conhecer a criança para que você possa identificar o sentimento por trás da reação. Parece complicado, mas não é. Você conhecendo seu filho, com certeza você já sabe o que realmente está por trás da birra. Então, olhe com esses olhos, tentando identificar o que está por trás. Nem sempre é o que parece. Às vezes pode ser realmente que ela quer aquilo na hora que ela quer, mas a maioria das vezes não. Segunda dica: veja o ambiente. Em qual ambiente essa criança tem manifestado birra? De repente é na escola? É no supermercado? É na casa dos avós? Ou não, é em casa? Quem está com essa pessoa? É quando está com você ou quando está com alguém perto, alguém diferente? Como é? Observe o ambiente onde a criança tem manifestado a birra. Às vezes é uma maneira dela chamar a sua atenção, às vezes é uma maneira de demonstrar a insegurança e por aí vai. Por isso que é importante você identificar o sentimento e também o ambiente, quem está perto dessa pessoa e aonde está essa pessoa. Terceira dica: a consequência. O que você faz após uma birra? Essa enquete você pode comentar aqui depois, se você quiser. Comente para mim o que você tinha até então, o que você fazia quando a criança fazia birra. Gente, na maioria das vezes, os pais perdem a cabeça, os pais acabam ficando irritados, ficam chateados com a situação, principalmente sem público, né? E isso acaba tornando a questão muito desagradável. E também, muitas vezes, fazem promessas que não cumprem. Você nunca mais vai vir comigo no supermercado. Ou então, você não vai brincar mais com aquele brinquedo. Você está sem videogame. Ou então, você não vai ganhar aquele presente que eu ia te dar. Por aí vai, inúmeras situações. Mas a grande questão que eu tenho para te falar hoje é que isso não resolve. Eu tenho uma novidade para te contar. Caso você ainda não saiba, isso não vai resolver. E o que resolve mesmo é você... Assiste até o final. Gente, então é isso. É muito importante você identificar o sentimento, perceber o ambiente e não se mobilizar. Não se mobilizar pelo que a criança está fazendo. Porque é isso que ela quer. Se você fica com raiva, se você expressa esse sentimento de ira... mas nossa, Gra, é difícil, né? Você não se demonstrar que você está estressada, você chega cansada e a criança tá dando birra. É difícil, eu tenho um monte de coisa para fazer em casa, meu filho não para, ou eu não posso sair de casa que ele faz birra. Então, gente, eu sei que é difícil, eu entendo vocês, mas é muito importante você respirar fundo e não se mobilizar pela atitude da criança. Porque como na maioria das vezes
o objetivo da criança é chamar a atenção, ela vai conseguir. E com isso, você está reforçando para ela, no inconsciente, é claro, você está reforçando esse tipo de comportamento. É como se você falasse assim: isso mesmo, parabéns, continue assim. É dessa maneira que você chama a minha atenção. Eu paro tudo quando você faz uma birra. Eu paro tudo quando você se joga no chão. É isso mesmo, continue. É isso, essa mensagem que você está mandando para o seu filho. E não é isso. Então, através desse reforço, a criança vai tendo um comportamento vicioso. Todas as vezes ela vai repetindo isso, porque ela percebe que funciona. O inconsciente dela percebe que funciona e todas as vezes ela vai reagir dessa maneira. Então, já vamos parar por aqui. Aperte um pause e vamos lá. Não no vídeo, tá, gente? O vídeo vocês continuam. Aperta um pause na atitude, no comportamento. Então, é isso. Você tem que reprogramar a si mesmo. Começa a respirar fundo. Vai ser difícil no começo, mas depois você vai tirar de letra e vai virar um craque. Então, perceba. Respire fundo. Converse com a criança. Olhe nos olhos dela. Se agache se for possível. E fale: você quer conversar? Vamos conversar sobre isso? Na maioria das vezes, a criança vai continuar chorando. Ela vai continuar gritando, vai continuar se jogando no chão, se for o caso, e ela não vai conversar. Então, você diga para ela, você tem que ser bem claro e bem objetivo e demonstrar para a criança o que você espera dela. Não adianta você querer que ela entenda e que ela adivinhe o que você espera. Por mais óbvio que seja, você tem que falar. Então, fale para seu filho. Agacha, olhe nos olhos e fale: eu vou esperar você se acalmar, vou esperar você parar de chorar, para que eu possa entender o que você quer. Dessa maneira, eu não entendo. E continua a sua vida. Continua como se nada estivesse acontecendo, por mais que a criança ainda continue chorando. No primeiro momento, talvez demore mais para ela parar de chorar. Mas na segunda, terceira vez, você vai ver que isso vai ser muito eficaz. Você vai começar a reforçar agora a relação que esse comportamento não é interpretado por você, você não entende. Então agora o cérebro dela vai desenvolver uma outra estratégia para que você entenda. Por isso, seja claro, dessa maneira eu não entendo. Ah, então como você entende? Eu entendo como você fala. Então explique para a criança. Eu entendo quando você fala, eu entendo quando você me mostra, caso a criança não tenha a oralidade desenvolvida ainda. Eu entendo quando você mostra, eu entendo quando você me explica. E não assim, chorando, eu não entendo. Algo que eu falava sempre para os meus alunos e falo até hoje é que eu não entendo a língua do choro. Eu falo assim: eu não entendo a língua do choro. Eu não consigo te entender. Eu gostaria de te entender, mas eu não tô entendendo nada. Você pode se acalmar e falar comigo? E sempre resolve, porque eles me olham com aquela carinha assim: ela não tá entendendo meu choro. Eles limpam assim, ela: então é que eu queria isso. Então é muito importante, porque é um enriquecedor para eles e cabe a nós, é nosso dever ensiná-los a lidar com as emoções. Então é muito prazeroso, por mais difícil que seja, você vai ver que vai valer a pena. Então espere a criança terminar de chorar, continua as suas coisas, não fique ali em volta, porque senão ela vai continuar chorando. Mas é importante que você deixe bem claro: eu só entendo quando você fala. Esse tipo de comportamento, de choro, essas reações, eu não consigo te entender. Então eu não vou lhe dar o que você quer. Segunda coisa, muito importante: após a criança terminar o choro, o show, ou como você quiser chamar, ela vai vir até você. E aí você vai conversar com ela. O que foi que aconteceu? Tenta identificar da sua maneira, da maneira que você julgar mais fácil, mais prático, ajudar a criança a identificar realmente a emoção, o sentimento que ela estava sentindo na hora. Era tristeza, era raiva, era dor, era o quê? O que era que ela estava sentindo? Então, comece a conversar com ela. Vamos dar o exemplo do supermercado. É que eu queria aquele chocolate. Você fala: qual seria, de repente, a fala dos pais? Não, mas agora não é. Você já sabe que não é hora de comer chocolate agora. Não podemos comprar. Já havíamos combinado antes que não ia comprar o chocolate. Esse tipo de coisa.
Mas a criança, de repente, vai falar, mas eu queria muito. Então, é importante você, nesse momento, validar os sentimentos dela, para que ela confie, se sinta segura agora, nesse momento. E perceba que vale a pena se abrir, que vale a pena conversar. Por mais pequena, por mais que a criança ainda seja muito, muito recente, ainda muito criança, então não tem problema. Nossa, muito recente criança é pra matar, né? Gente, muito criança ainda, não tem problema. Então você fale com ela, olha, eu também queria o chocolate. Valide o sentimento do seu filho. Olha, eu queria muito chocolate também, sabia? Nossa, se eu pudesse, eu comia chocolate todos os dias no lugar do jantar. Mas eu não posso, né? Que tal a gente outro dia combinar de fazer isso? Vamos combinar o dia do chocolate? A gente vem aqui e come chocolate no lugar do janta? Ou então, que tal a gente levar e comer após o jantar? Faça um combinado. Estabeleça uma recompensa, uma estratégia. Mas não precisa ceder. É importante não ceder. Mas estabelecer um tipo de combinado, um tipo de estratégia. Entende? Faça um combinado com ele. E aí ele vai se sentir validado, vai sentir que você entende e vai se sentir cada vez mais seguro para falar com você, tá? Então é muito importante. Assim você vai estar reforçando um novo comportamento no cérebro do seu filho. Gente, essas são as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais dicas, até mesmo em relação a esse tipo de situação com seu filho. Se você quiser mais vídeos sobre isso, comenta aqui também, que eu vou ter o maior prazer em compartilhar com vocês. Agora eu quero deixar uma dica de livro. Esse livro aqui, ele fala muito sobre esses comportamentos, sobre os sentimentos, sobre validar os sentimentos do seu filho, sobre situações que é importante a gente estar atento com as crianças em relação a como elas se comportam, ao comportamento e tudo mais. Então é o Cérebro que Diz Sim. Ele é muito bacana se você gosta de ler, se você gosta de saber um pouquinho mais sobre como funciona o seu filho. Isso vai realmente trazer um novo caminho para vocês pais. Vale muito a pena. Depois eu vou deixar na descrição também, caso vocês tenham interesse em fazerem essa leitura. Vale muito a pena. Bom, é isso então. Muito obrigada. Então se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima.